Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires, hoje nós vamos falar de Power BI. Como fazer um mapa de bolhas com formatação condicional, um assunto bem legal, vai na descrição, baixa a base de vendas para fazer junto comigo e bora para a tela. Para começar a fazer o nosso mapa de bolhas com formatação condicional, nós vamos utilizar a base de vendas regionais que está disponível para download, como eu disse antes. Antes de começar a construção do relatório, eu venho aqui em dados e preciso observar todas as colunas de localização. Como assim? Se você tiver estado, cidade, país, bairro, você precisa categorizar essas colunas. Quando a gente vai trabalhar com mapas, o mapa precisa estar automatizado lá no Bing da Microsoft e assim encontrar as localizações, fazer os trabalhos de mapas. Para isso funcionar bem, eu preciso categorizar todas as colunas de localização. Nesse caso, nós só temos uma coluna, a coluna do estado. Então eu seleciono essa coluna, venho na guia Ferramentas de coluna, e olha que eu tenho aqui um campo não categorizado. Isso mostra que nesse momento não está categorizado. Se eu for trabalhar com mapas assim, vai dar problema porque não vai reconhecer. Quando eu clico aqui nessa opção, eu tenho várias opções. Essa coluna de estado é o quê? É uma cidade, um município, um estado ou província? Sim, é um estado. Então posso escolher essa opção. Note que ainda tem o CEP, país, continente. Eu vou então escolher o estado ou província. Depois de categorizar a coluna, olha o que acontece. Ele vai mudar aqui o formato e vai mostrar que está categorizado. Ele tem aqui um globo, um desenho, assim eu sei que está formatado da forma correta. Agora eu posso voltar para o relatório e vamos começar a construção do mapa de bolhas. Aqui na minha galeria de visuais, eu tenho essa opção aqui, mapa. É exatamente esse que eu posso extrair o mapa de bolha. Eu clico nessa opção e o mapa de bolhas vai surgir aqui na tela, ainda sem informações. Com o mapa selecionado, eu posso observar os principais campos: localização, legenda, latitude, longitude, tamanho e dicas de ferramenta. Perceba que a gente pode trabalhar até com latitude e longitude, a gente vai explorar isso em outros vídeos. Nesse caso, nós vamos utilizar localização e também o tamanho, para que a gente possa ter diferença de tamanho da bolha conforme a importância do valor. Isso é bem interessante. Observando os campos da minha base de dados, eu vou arrastar o estado para a localização. Quando eu arrasto esse campo, eu já consigo observar as bolhas em cada estado. E para que eu possa saber a importância de cada estado, eu vou trazer o valor da venda no campo tamanho. Olha o que acontece agora. Eu consigo, de forma muito simples, perceber qual estado que está vendendo mais ou vendendo menos. Mas ainda não está perfeito. Eu posso utilizar as cores para dar um destaque ainda mais legal. Com o mapa selecionado, eu venho aqui na opção Formato, Cores de Dados, e aqui em Cores de Dados eu tenho algumas opções interessantes. Se eu ativar essa opção Mostrar Tudo, olha o que vai acontecer. Eu posso mudar a cor em geral, por exemplo, eu não quero essa cor azul e quero uma cor roxa. Olha o que vai acontecer, ele muda todas as bolhas, mas ainda não é o meu objetivo final. Outra coisa que eu posso fazer é mudar as cores individualmente. Por exemplo, os maiores, São Paulo, eu quero amarelo, Rio de Janeiro eu quero, por exemplo, azul. Então eu posso ir mudando manualmente as cores de cada bolha, mas eu não quero isso ainda, eu quero formatação condicional, para fazer isso de forma automática e dar um destaque gradiente no meu mapa de bolha, o que é muito legal. Eu vou desativar essa opção e ainda dentro de cores de dados eu clico com o botão direito para encontrar essa opção aqui, formatação condicional. Quando eu clico nessa opção vai surgir a caixa cor padrão, cores de dados. Aqui eu tenho várias opções legais e a gente vai explorar em outros vídeos. Tem muitas opções de formatação condicional no Power BI, bem interessantes, assim como no Microsoft Excel. Eu vou manter essa opção escala de cores, porque eu vou aplicar exatamente isso. Eu quero que estados que venderam menos, mais próximos do vermelho, e estados que venderam mais, mais próximos do verde. Eu vou manter as configurações padrão, contagem de estado, contagem, formatação padrão como 0 também, mas agora eu preciso definir a escala de cores. No valor mínimo, eu vou definir o quê?
Como se trata de vendas, o mais vermelho possível. Então, quanto menos vendas, mais vermelho. E o valor máximo ao contrário. Quanto maior as vendas, eu quero que fique o mais verde possível. E nós vamos ter essa escala de cor bem interessante. Quando eu pressiono OK, olha o que vai acontecer. Eu apliquei uma formatação condicional com escala de cores nas minhas bolhas. E ainda tenho a diferença de tamanho, que também ajuda a entender quem vendeu mais, quem vendeu menos. Ainda aqui no campo de formatos, eu tenho mais opções. Eu poderia, por exemplo, utilizar os rótulos. Quando eu clico em rótulos, eu consigo enxergar o nome de cada estado, que nesse caso está abreviado, poderia ter um nome completo também. Outra coisa interessante, aqui na opção de bolhas, é que eu posso aumentar o tamanho das bolhas. Caso seja necessário, você queira aproveitar mais os espaços, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Olha o que acontece. Eu posso deixar as bolhas maiores, dar um destaque maior ainda. Vou diminuir um pouquinho para não ficar tão cheio e acho que assim ficou bem legal. Outra opção legal é aqui em estilos de mapas. Aqui a gente pode escolher alguns estilos. E eu sempre gosto de escolher o estilo escuro, pois o contraste sempre traz um efeito legal de visualização. Agora, para interagir com o nosso mapa, a gente pode utilizar outras categorias. Por exemplo, vou trazer aqui uma segmentação de dados, reduzir um pouco aqui na tela, e vou trazer, por exemplo, a região para minha segmentação de dados. Como padrão, a segmentação vem como lista. E como a gente faz para aplicar o botão? Eu venho aqui em formato, geral, e vou mudar de vertical para horizontal. Automaticamente muda para botão. Isso é interessante, porque agora eu posso fazer essa análise de bolhas, de vendas, pelas regiões. Olha o Centro-Oeste. Eu consigo analisar apenas uma das regiões e saber quem vendeu mais, quem vendeu menos, bem interessante. Vou analisar agora o Sudeste, também consigo fazer análise e eu ainda posso acumular regiões pressionando o CTRL. Então vou pegar o Centro-Oeste, Sudeste e também o Nordeste. Assim eu consigo fazer uma análise mais ampla. Para limpar, basta eu clicar de novo e eu vou limpar todo o meu filtro na segmentação de dados. Então esse é o nosso vídeo de hoje, como fazer um mapa de bolhas com formatação condicional. Espero que você tenha gostado, seja muito útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.